布団は敷いたから風呂に入ってくれ。ありがとうございます。日本のお風呂は初めてなんです。暑いかもしれないから気をつけて。はい、わかりました。O Sr. Masaki disse. 布団は敷いたから風呂に入ってくれ。Ou seja, como já fizemos a sua cama, entre no banho. O futon, ou edredom japonês, já tinha sido forrado sobre os tatames. A vida de Léo no Japão acaba de começar. Léo responde então: ありがとうございます。 Muito obrigado. Vimos as expressões até aqui no segmento anterior. Léo então continua falando com o Sr. Masaki. 日本のお風呂は初めてなんです。 Quer dizer, é a primeira vez que entro numa banheira japonesa. Hajimete significa pela primeira vez. Nihon wa hajimete nan desu. É a primeira vez que venho ao Japão. O Sr. Masaki responde. 暑いかもしれないから気をつけて。 Pode estar quente, por isso tome cuidado. Atsui seria quente e kamoshirenai quer dizer talvez. Kyotsukete quer dizer tome cuidado e é a expressão do dia. A temperatura da água quente no banho japonês é geralmente em torno de 42 graus e para muitos estrangeiros é quente demais. Atsui. Léo responde. はい、わかりました。 Sim, obrigado. Hai, wakarimashita. Ao pé da letra seria sim, entendi. Mas nessa situação pode ser interpretado como sim, obrigado. Vamos ouvir de novo. 布団は敷いたから風呂に入ってくれ。ありがとうございます。日本のお風呂は初めてなんです。暑いかもしれないから気をつけて。はい、わかりました。 A seguir, o enfoque será na expressão do dia. 気をつけて。 Kyotsukete quer dizer tome cuidado, cuide-se. É uma expressão que serve para alertar alguém de algo ou ressaltar a necessidade da atenção a alguma coisa. No Japão, ao invés de ser apenas um ato de higiene pessoal, o banho de imersão é também uma maneira de relaxar o corpo. Muita gente toma o banho à noite para diminuir o cansaço do corpo, né? Como dissemos antes, devemos lavar o corpo antes de ficar de molho na banheira, onde a profundidade da água é geralmente suficiente para que, sentados, pelo menos chegue até os nossos ombros. Quase sempre está super quente, e é por isso que o Sr. Masaki diz Kyotsukete a Léo. Essa expressão, Kyotsukete, pode ser usada numa variedade de situações. Por exemplo, podemos usá-la para alguém que está prestes a sair de viagem. Vamos repetir 2 vezes, ok? 気をつけて。気をつけて。 Em seguida, vamos àquela etapa de nível mais avançado. Podemos também especificar, tomar cuidado exatamente com o que, acrescentando o substantivo mais a partícula ni, antes de kyotsukete. Por exemplo, um carro ou carros seria kuruma em japonês, de forma que quando, por exemplo, uma mãe chama a atenção do filho para o perigo dos carros, o que ela poderia dizer? Vamos pensar. É isso. 車に気をつけて。 A palavra corpo, em japonês, seria literalmente karada, e, na verdade, é frequentemente usada com sentido de saúde também. Assim, quando alguém vai viver num ambiente diferente, pode-se dizer 体に気をつけて。 cuide da saúde. Vamos então ouvir o segmento mais uma vez. 布団は敷いたから風呂に入ってくれ。ありがとうございます。日本のお風呂は初めてなんです。暑いかもしれないから気をつけて。はい、わかりました。おはよう。おはようございます。朝ごはんができたぞ。今行きます。 Agora vamos checar o conteúdo em detalhes. Léo ainda está deitado. O Sr. Masaki lhe diz: おはよう。 Bom dia. Léo responde: おはようございます。 Bom dia. Ohayou gozaimasu é a expressão do dia.
Se a dizemos cara a cara com a outra pessoa, geralmente baixamos levemente a cabeça. Em seguida, o Sr. Masaki diz a Léo, 朝ごはんができたぞ。 quer dizer, o café da manhã está pronto. Asagohan seria café da manhã. E dekita quer dizer está pronto. Notem que esse zo ao final normalmente é usado por pessoas do sexo masculino, ok? 今行きます。 Já vou. Ikimasu é traduzido como eu vou, com ideia presente ou futura, dependendo do contexto. Aqui, Léo vai estar indo do seu quarto, no segundo piso, à sala de estar, no andar de baixo. Vamos checar de novo. おはよう。おはようございます。朝ごはんができたぞ。 今行きます。 Em seguida, vamos nos concentrar na expressão do dia. Atenção. おはようございます。 Ohayou gozaimasu significa bom dia. Aqui costumamos dizer Ohayou gozaimasu, mais ou menos até às 10 horas da manhã. Quando nos dirigimos a membros da família ou amigos de manhã, é suficiente dizer apenas Ohayou, tirando o gozaimasu no final. Aliás, deu para notar que o Sr. Masaki falou apenas Ohayou. Isso porque ele é sensei, ou instrutor de Léo. Em outras palavras, ele é sênior de Léo, encontrando-se num nível superior na escala hierárquica. Como seu aluno, Léo responde educadamente, dizendo Ohayou gozaimasu. Vocês poderiam imaginar que Ohayou seria suficiente, uma vez que Léo seria provavelmente considerado quase como um membro da família durante sua estada, né? Mas, na verdade, numa situação como essa, é natural dizer Ohayou gozaimasu, numa demonstração de respeito ao instrutor, a pessoa que o estará orientando, cuidando dele enquanto estiver no Japão. Agora, vamos à prática da pronúncia da expressão do dia. おはようございます。 Notem bem que a sílaba final, yo, de ohayou, deve ter a pronúncia prolongada. Ohayou. Como essa palavra é usada no comecinho do dia, é recomendável falar com entusiasmo, se possível, acompanhado de um belo sorriso, né? Agora vamos repetir 2 vezes, ok? おはようございます。おはようございます。 E chegou a hora de abrir a expressão do dia, naquela etapa um pouquinho mais avançada. Como vimos, a maneira casual de falar Ohayou gozaimasu seria retirando o gozaimasu final, dizendo apenas おはよ Agora, o cumprimento usado entre as 10 horas até a tardinha seria う。こんにちは。 ou seja, ele pode ser traduzido tanto como bom dia como boa tarde. À noite dizemos こんばんは。 boa noite. Não há variação informal de konnichiwa ou konbanwa, mas ambas as expressões têm uma conotação um pouco formal e não costumam ser usadas entre familiares ou amigos próximos, ao contrário de ohayou. Já antes de ir para a cama, falamos おやすみなさい。 o boa noite de despedida. É útil aprender essa expressão porque ela pode ser usada para todo mundo, mas podemos também tirar o nasai, quando falamos com alguém próximo, dizendo apenas おやすみ。 Vamos repassar mais uma vez o segmento. おはよう。おはようございます。朝ごはんができたぞ。今行きます。 Essa em seguida. おはようございます。おはようございます。よく眠れましたか？ええ。じゃあ、食べましょうか。いただきます。 Vamos então checar o conteúdo. Léo desce para o andar de baixo e cumprimenta a senhora Masaki. おはようございます。 Bom dia! Ohayou gozaimasu foi a expressão do dia no segmento anterior. A resposta da senhora Masaki é おはようございます。 Bom dia! E pergunta a Léo.
よく眠れましたか？ Deu para dormir bem? Yoku significa bem. E nemuremashita quer dizer pôde dormir? Talvez ela esteja um pouco preocupada pelo fato de Léo ter dormido num futon pela primeira vez. ええ、 Sim, Léo aparentemente teve uma boa noite de sono no futon. A senhora Masaki se tranquiliza e diz em seguida: じゃあ食べましょうか。 Então, vamos comer? E todos respondem: いただきます。 Itadakimasu é uma expressão feita, fixa, dita antes de comer algo. Itadakimasu é a expressão do dia. Vamos agora ouvir o segmento de novo. おはようございます。おはようございます。よく眠れましたか？ ええ、 じゃあ食べましょうか。 いただきます。 A seguir, vamos enfocar apenas a expressão do dia. いただきます。 Como já mencionamos, itadakimasu é uma expressão feita que faz parte da etiqueta japonesa, dita quando estamos prestes a comer. Como não temos um costume equivalente em português, é um pouco difícil traduzi-la literalmente, né? Mas ela deve ser dita antes das refeições, ou mesmo antes de consumir alguma coisa leve, comida ou bebida. Na verdade, itadakimasu é uma variação mais humilde do verbo morau, que pode ser traduzido como ganhar, receber. Não importa de quem estejamos recebendo a comida, costumamos falar itadakimasu para expressar gratidão e respeito para aqueles que prepararam o alimento e também para Deus ou Buda, assim como todos que de uma forma ou de outra contribuíram para nos trazer a comida. Itadakimasu também pode ser usado quando recebemos um presente. Uma dica é uma boa ideia dizer itadakimasu baixando ligeiramente a cabeça. A seguir, vamos à prática da pronúncia da expressão do dia. Vamos repetir 2 vezes, ok? いただきます。いただきます。 Em seguida, vamos aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento. A expressão do dia, itadakimasu, costuma ser dita antes de comer ou beber algo. E, por outro lado, existe também o inverso, a expressão que falamos ao terminar a refeição. ごちそうさまでした。 Podemos também simplesmente dizer ごちそうさま。 Gochiso quer dizer, ao pé da letra, um quitute, uma comida gostosa. E gochiso-sama deshita é aquela expressão que transmite o sentimento de gratidão pelo preparo do que acabamos de consumir. Seria bom criar esse hábito de dizer gochiso-sama deshita ao término das refeições, mesmo que não tenham sido necessariamente aqueles petiscos que implicam a palavra, né? Vamos então ouvir agora o segmento completo mais uma vez. おはようございます。おはようございます。よく眠れましたか？ええ、 じゃあ食べましょうか。 いただきます。 Vamos ouvir. お口に合いますか？ええ、とても美味しいです。よかったわ。おかわりしてくださいね。 じゃあ、お願いします。 E agora, vamos ao conteúdo. Aqui eles estão ainda comendo. A senhora Masaki preparou um café da manhã tradicional japonês, com arroz cozido, sopa de miso, ou aquela pasta de soja, né? Com alguns legumes, verduras e um peixe grelhado. Ela está um pouco preocupada, sem ideia dos gostos e preferências de Léo à mesa, de forma que pergunta: お口に合いますか？ A comida é do seu agrado? Okuchi ni aimasu ka? Na verdade, ao pé da letra, traduziríamos como combina com a sua boca? Ou seja, a comida combina com o seu paladar? Essa é uma forma polida de perguntar se alguém aprecia, pode comer determinada comida. Léo responde: ええ、とても美味しいです。 Sim, está muito gostoso. Totemo oishii desu
é a expressão do dia. Palavras que qualquer cozinheiro vai ficar feliz em ouvir, né? A senhora Masaki então diz: よかったわ。 Que bom! A senhora Masaki fica contente. Notem que as expressões com wa no finalzinho carregam um toque mais feminino. Por isso é recomendável que os homens não usem dessa forma. Ela então continua: おかわりしてくださいね。 Pode repetir o prato, viu? E Léo, mais do que depressa, aproveita a deixa para dizer: じゃあ、お願いします。 Nesse caso, por favor. Já tem o sentido de então, se você diz isso. Falando já, fazemos a conversa fluir mais naturalmente. Vocês devem se lembrar que tivemos onegai shimasu como expressão do dia na lição 8. É uma expressão importantíssima usada quando queremos que alguém nos faça um favor ou nos dê alguma coisa. Vamos agora ouvir todo o segmento mais uma vez. お口に合いますか？とても美味しいです。よかったわ。おかわりしてくださいね。 じゃあ、お願いします。 Agora, vamos àquela prática exclusiva da expressão do dia. とても美味しいです。 Deu para pegar? A palavra totemo em totemo oishii desu quer dizer muito, aquele muito usado para intensidade, para coisas incontáveis, ok? E oishii desu seria ao pé da letra, é gostoso. Podemos também fazer aquela pequena pausa antes do T, de totemo, para ênfase. とっても美味しいです。 Quando compartilhamos um sentimento com alguém, podemos usar ao final da frase o ne, que seria algo como não é, é, né? とても美味しいですね。 É delicioso, não é? A seguir, vamos à prática da pronúncia da expressão do dia. Vamos ouvir mais uma vez. とても美味しいです。 Observem que a sílaba final, shi, é um pouco prolongada. Agora vamos fazer a repetição 2 vezes, ok? とても美味しいです。とても美味しいです。 Em seguida, vamos aprofundar um pouco o nosso conhecimento vendo outros detalhes relacionados com a expressão do dia. Totemo oishii desu é uma expressão usada quando estamos comendo alguma coisa. Mas quando a gente apenas olha a comida, ou na verdade até mesmo uma bebida, antes de experimentá-la, podemos dizer 美味しそうですね。 que quer dizer parece gostoso. A expressão no passado, quando já terminamos de comer, seria とても美味しかったです。 ou seja, estava gostoso. Recapitulando, antes de comer, dizemos 美味しそうですね. Enquanto comemos, とても美味しいです. E ao terminar, とても美味しかったです. Finalmente, vamos ouvir o segmento mais uma vez. お口に合いますか？とても美味しいです。よかったわ。おかわりしてくださいね。 じゃあ、お願いします。 Nos últimos tempos, no meu café da manhã, não tem faltado natto, aquela soja fermentada, com uma textura meio pegajosa, né? Mas muito saudável. Vocês conhecem? Oishii desu. Experimentem e depois me digam se aprovaram, ok? Okuchi ni aimasu ka? E vamos ficando por aqui. Sayonara. レオ、さあ、稽古に出かけるぞ。はい。じゃあ、行ってきます。いってらっしゃい。 Agora, vamos checar o conteúdo. O segmento de hoje se passa logo após o café da manhã. O Sr. Masaki diz a Léo: レオ、さあ、稽古に出かけるぞ。 Léo, mãos à obra, vamos sair para o treino. Keiko seria treinamento ou prática. Nesse caso, o treino de Aikido. Dekakeru quer dizer dar uma saída. Ou seja, Léo está prestes a sair para o seu primeiro treino no Japão. Léo responde ao mestre: はい。 Quer dizer, sim, ou ok, né?
A senhora Masaki vem até o hall de entrada para se despedir e Léo diz a ela. じゃあ、行ってきます。 Ao pé da letra, traduziríamos como eu vou, ite, e volto, kimasu. Pra gente não faz muito sentido dizer isso uma vez que Léo está se hospedando lá e naturalmente volta para casa, né? Mas é uma expressão de praxe no Japão usada por quem está saindo, para quem fica. Nós diríamos em português algo como estou saindo até mais tarde. Ittekimasu é a expressão do dia. A senhora Masaki responde. いってらっしゃい。 Itterashai é uma expressão usada para alguém que está saindo. Seria algo como o nosso vá com cuidado, vá com Deus, mas sem nenhuma conotação religiosa, ok? Vamos escutar de novo. レオ、さあ、稽古に出かけるぞ。はい。じゃあ、行ってきます。いってらっしゃい。 Vamos a seguir enfocar a expressão do dia. Atenção. 行ってきます。 Recapitulando. Ittekimasu é uma expressão muito popular usada quando a pessoa está saindo e literalmente significa eu vou e volto. Notem que não a usamos apenas em casa, como na situação de hoje. Ela é popular no trabalho também. Quando alguém, por exemplo, sai para fazer um trabalho fora, pode dizer ittekimasu, aqueles que ficam. Outra situação comum seria numa despedida antes de uma viagem, quando alguém se despede de nós. Notem que, às vezes, podemos também prolongar a pronúncia do ma de ittekimasu. 行ってきます。 A resposta tradicional a ittekimasu é justamente a expressão que a senhora Masaki usou. Vocês se lembram? いってらっしゃい。 Talvez um pouco difícil de pronunciar, mas são ambas expressões de uso bem prático. Por isso vale a pena praticar bastante e assimilá-las. 行ってきます。行ってらっしゃい。 A seguir, vamos à prática da pronúncia da expressão do dia. 行ってきます。 Atenção, em especial, à pronúncia de ite. Há uma pequena pausa no meio. Não falamos ite, mas sim ite. Deu para perceber? A expressão completa é ittekimasu. Em seguida, vamos repetir 2 vezes, ok? 行ってきます。行ってきます。 Agora vamos ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento. A expressão de hoje, ittekimasu, é usada quando estamos saindo. Mas e quando chegamos em casa ou retornamos ao trabalho? O costume é falar, ただいま。 literalmente seria traduzido como nesse instante, que não faz muito sentido para nós, né? Convém adaptar para algo como cheguei. Tadaima é a expressão usada para dar uma satisfação para quem quer que esteja de que acabamos de voltar. Em resposta, quem está em casa diria おかえりなさい。 A maioria dos japoneses usa essas expressões diariamente. ただいま。おかえりなさい。 Vamos ouvir o segmento mais uma vez. レオ、さあ、稽古に出かけるぞ。はい。じゃあ、行ってきます。いってらっしゃい。 Hoje enfocamos aquelas expressões repetidíssimas aqui, que começam a fazer parte da vida das pessoas ainda na infância, usadas quando saímos ou chegamos a casa ou ao trabalho. Vale a pena memorizá-las. Obrigada pela audiência e até a próxima. Sayonara.